Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rose Bugar e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história de Pernambuco para São Paulo e de São Paulo para Pernambuco novamente. O que realmente aconteceu comigo lá. Era ano de 2008, onde tudo começou, onde a minha mãe, solteira, criando 5 filhos sozinho, sem pai, sem ninguém, sem ajuda de ninguém, onde a nossa situação era muito difícil. A gente morava no sítio, que era zona rural. Então a gente tinha parente lá em São Paulo, a gente resolveu morar lá. A gente saiu daqui em 2008, onde a gente chegou lá, começou a morar numa casa de 2 cômodos, em fundos de quintal. E depois nessa casa aí não deu certo, partimos para outra de 2 cômodos, onde a outra 2 cômodos também não deu certo. E depois fomos na terceira casa, moramos também em fundos de quintal, em 3 cômodos. E aí onde começou a nossa sobrevivência, a nossa peleja de sair daquele local. E nessa terceira casa onde a gente estava morando, a gente passou por muitas dificuldades, por falta de respeito muito grande, onde os inquilinos não respeitavam a minha família, onde ligava o som 7 horas da manhã até 11, meia-noite, 4 horas da tarde, até outro dia. Ligava o som que as paredes da minha casa abalava, e fora os inquilinos que moravam do lado da gente, que fazia parte dessa família dentro do quintal. Então a pior coisa que tem na vida, gente, é morar fundo de quintal. A pior coisa que tem na vida. Isso eu não desejo a ninguém. E fora que a casa caindo aos pedaços, janelas toda quebrada, cozinha, sala, quarto, banheiro, janela assim quebradíssima. Fora que quando chovia, molhava todos os meus livros, as minhas camas. Em cima do teto tinha um buraco. Quando chovia, caía tudo dentro de casa. Era cupim, era mofo. Assim, era coisa absurda. E eu tentava, assim, arrumar para ver se melhorava a situação. E fora dos inquilinos, do que a gente passava, gritaria 3 horas da manhã, meia-noite, batendo tambor, não sei o que era aquilo. Então, gente, assim, era muito difícil. 6 horas da manhã, a pessoa chegando, falando alto, que era do outro vizinho do lado. De dentro, 2 horas, 3 horas da manhã, criança correndo dentro do quintal, quando eu a minha família. Crianças jogava bola, fazia muito barulho, meu cachorro latia em excesso, ele espumava de tanto latir. Então assim, gente, eu e a minha família, a gente passou por muita coisa. E onde eu e a minha família, a gente reclamava pra imobiliária, nada, não adiantava. Eles travavam sarro na nossa cara. E a gente poderia, assim, procurar nosso direito, entrar em ação contra a imobiliária, contra o proprietário, se a gente passou assim por muita coisa. E aí essa casa de 3 cômodos onde a gente morava, a gente passou por muitas coisas. E fora os vizinhos que faziam muita bagunça, gente, era só por Deus. E aí eu também tentando sair do aluguel com a minha família, a gente não conseguia, porque o aluguel era 1.500, fora a despesa, fora outras coisas. Então, somando por mês, dá 2.000 e pouco por aí. E aí cada um foi fazendo o seu caminho, né? A minha irmã, minhas irmãs, meu irmão também se casou, meu irmão voltou para Pernambuco. E aí, quem ficou? Eu. Ficou eu e a minha mãe, onde a gente começou a passar por mais sufoco, mais ainda. E é onde a minha mãe, ela foi para Pernambuco e eu fiquei sozinha. E aí foi que eu passei mais por bastante coisa, sofrendo que o pouco diabo amassou, arriscando a minha vida por muitas coisas também. E foi aí que a minha mãe foi embora para Pernambuco. Fiquei lá sozinha, onde trava vizinhos pior do que um outro, onde eu ajudei alguns vizinhos e eles se levantaram contra mim. Mas aí a gente deseja o bem e segue o nosso caminho, como você também deve fazer. E aí eu trabalhava com uma senhora, onde as coisas estavam começando a ficar bem, só que começou a piorar, onde a imobiliária pediu a casa, por causa que não estava podendo com a despesa toda de todo mês. E aí eu comecei a procurar casa começou a ficar difícil porque não aceitava nem gato e nem cachorro, onde eu pedi ajuda dos meus parentes também recusaram por causa dos meus animais, onde eu pedi ajuda também, os meus 2 amigos também não me ajudaram. Um disse que me ajudar, mas na hora não me ajudou.
E depois o outro disse que ia me ajudar, só que não aceitava o meu cachorro, só o meu gato. Então, por isso eu falei, não, então eu vou para Pernambuco, vou voltar. Aonde eu falei com a minha mãe e onde a minha mãe me aceitou. E esse período que eu estava lá, eu estava chorando também no luto da minha avó, que até hoje eu choro pelo luto da minha avó. E eu me arrependo muito, porque eu sempre colocava na minha cabeça, eu vou sem nada, mas eu vou voltar com alguma coisa e ficar mais do lado da minha avó e da minha família. Só que não, eu fui sem nada e voltei sem nada. Por erros meus, por amizades erradas, por gasto excessivo meu. Então eu me arrependo do fundo do meu coração. Amargamente choro por isso. Por não ter fundo de reserva e por não eu ter uma boa cabeça. Então hoje eu aprendi e eu passo conselho para vocês. Façam seus fundo de reserva para não chorar e se arrepender depois, como eu estou chorando. Mas tudo tem um recomeço. E nessas mudanças, onde eu conhecia pessoas da carrocinha que ficava na rua pegando entulhos para vender, onde eu ajudava essa pessoa, eu contratei a pessoa para tirar toda a bagunça lá na minha casa e da minha mãe. Eu paguei pelo trabalho dela. E o que aconteceu? Eu, por ser uma boa pessoa, também queria ajudar também a pagar pelo trabalho que ela fez também em casa. Ela e o marido dela furtou coisas dentro da minha casa. Então assim, foi assim de mal a pior. Eu já tava indo embora já. E é onde eu tava tentando prestar boletim de ocorrência contra essa pessoa. Só que como eu já vim embora pra Pernambuco, então eu deixei de lado. Mas eu falo pra vocês, não desista. E tudo é um recomeço. E não tenha vergonha da sua história, daquilo que você é. É o seu jeito de expressar, o seu jeito de ser, a sua cultura, os seus erros, as suas falhas. Ame tudo isso e aprecie o processo e a caminhada. Eu também confesso para vocês que aqui em Pernambuco não está sendo fácil. Aonde eu saí de São Paulo para Pernambuco, aonde o meu irmão cedeu a casa dele e depois me expulsou. Aí eu tô aqui morando na casa da minha mãe no sítio, então não está sendo fácil. Mas eu passo pra vocês, não desista em meio às dificuldades. Gente, e obrigada por vocês assistir o meu vídeo. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Gratidão por você estar ouvindo um pouquinho da minha história. Até mais.